Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itabira, cidade do interior de Minas Gerais. Desde pequeno foi marcado pela experiência da vida rural, mas rapidamente se distanciou disso. A infância simples se transformou na base de um olhar atento e curioso sobre o mundo. A vida em Itabira, com suas paisagens áridas e a presença constante das montanhas, seria para ele um ponto de partida, mas também um ponto de chegada, ao longo de toda a sua carreira literária. Drummond, como muitos de sua geração, se inseriu no movimento modernista que reformulou a literatura brasileira nas décadas de 1920 e 1930. Contudo, ao contrário de outros nomes do movimento, como Mário de Andrade ou Oswald de Andrade, seu modernismo não era um grito de ruptura. Em vez de desprezar as tradições, ele as questionava, buscava respostas nas contradições da realidade brasileira. Sua poesia era um reflexo dessa tensão, o desejo de renovação e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que muitas questões universais e humanas, como a solidão, o medo, a saudade e a perda, se repetem de geração em geração. No início de sua carreira, Drummond publicou Alguma Poesia, seu primeiro livro, onde já se sentia confortável no papel de observador do cotidiano e das pequenas coisas. Mas foi em 1928, com o lançamento de Brejo das Almas, que ele se destacou de verdade. O famoso poema No Meio do Caminho se tornou um ícone de sua obra. Um poema que, à primeira vista, poderia parecer simples ou até absurdo, repetindo insistentemente a ideia de uma pedra no meio do caminho, mas que, na verdade, questionava o próprio sentido da vida, da luta e do obstáculo. Para Drummond, a pedra não era apenas um empecilho físico, mas uma metáfora de tudo aquilo que atravessa o ser humano em sua jornada, as limitações, as dores e, por vezes, a sensação de impotência diante da vida. Ele foi profundamente engajado com as questões sociais e políticas de sua época, refletindo sobre as contradições do Brasil, suas desigualdades e injustiças. O país que ele via em seu tempo, com as mazelas de um Brasil ainda marcado pela desigualdade, pela pobreza e pela opressão, não passava despercebido. Drummond escrevia não só para entender o mundo, mas também para questioná-lo, como em O Lutador, ou A Máquina do Mundo. Em seus poemas, ele não fazia rodeios, mas tampouco oferecia respostas fáceis. A obra de Drummond, por mais complexa que seja, nunca foi um projeto distante da vida cotidiana. Ele se tornou uma voz próxima, com uma poesia que falava diretamente aos corações dos leitores, seja com uma ironia sutil ou com a carga emocional de suas palavras. Em seus versos, o leitor encontrava, de alguma maneira, seu próprio reflexo, a solidão do homem diante de um mundo incompreensível, as frustrações pessoais que se transformam em metáforas universais e, claro, a grandeza da vida, mesmo nas suas formas mais dolorosas e frágeis. Com o tempo, Drummond foi amadurecendo, mas sua escrita nunca se acomodou. Ele sempre foi fiel à busca pela verdade, seja através da poesia ou da crônica. E, com o passar dos anos, ele se tornou um símbolo dessa literatura que é simultaneamente pessoal e universal. O seu olhar atento e melancólico sobre a vida não se limitava à sua experiência, mas refletia a experiência de todos. Cada um de seus poemas tem algo de eterno, seja na nostalgia do Brasil de sua infância, seja no confronto com os dilemas existenciais da modernidade. Mesmo no final de sua vida, quando se via como parte de um legado literário de importância mundial, Drummond não perdeu o contato com a sua própria humanidade. Era um homem que sabia da complexidade da vida e da arte. Ele entendia que a poesia não estava apenas nas palavras, mas no vazio entre elas, nos espaços não ditos, nas perguntas que ainda não tinham resposta. Carlos Drummond de Andrade nos deixou um legado literário imenso, mas também um convite, o convite para refletirmos sobre nós mesmos, sobre o país que construímos, sobre as pedras que colocamos no caminho. E talvez, se conseguirmos olhar para essas pedras,
Com os mesmos olhos atentos e sensíveis de Drummond, seremos capazes de entender um pouco mais sobre o que significa ser humano.